Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Uma pirâmide regular de base quadrada tem todas as arestas de mesmo comprimento. Sabendo que o volume desta pirâmide é de 36 raiz quadrada de 2 centímetros cúbicos, sua área total em centímetros quadrados será... Bem, inicialmente vamos apresentar aqui uma possível representação para esta pirâmide. E aqui também é dito no texto da questão que todas as arestas desta pirâmide têm o mesmo comprimento, ou seja, têm a mesma medida. Podemos chamar então cada uma das arestas de A. Então nós temos na base A e nas arestas laterais também a medida A. Dito isto, vamos fazer com que a altura da pirâmide seja chamada de H maiúsculo. E nós temos também aqui uma altura para uma das faces que vamos chamar de H minúsculo. Ora, observe que aqui foi informado que o volume desta pirâmide tem medida 36 raiz quadrada de 2 centímetros cúbicos. Recordando aqui, o volume de qualquer pirâmide pode ser representada por 1/3 da área da base, mas como nós temos uma base que é composta por um quadrado, aresta vezes aresta, que é justamente a associação que podemos fazer para a área de um quadrado, vai ser a aresta ao quadrado. Então, é 1/3 da área da base, ou a aresta ao quadrado, vezes a altura h. Logo, para nós podermos determinar a aresta A, é interessante e talvez até importante determinar essa altura h. Vamos então agora representar aqui do lado uma das faces. Estas faces também têm aresta A. Logo, uma dessas faces, que é o que representamos aqui, vamos colocar inclusive a sua altura, é um triângulo equilátero. Sendo um triângulo equilátero, percebam que eu separei aqui, ou estamos separando aqui, um dos triângulos retângulos divididos por essa altura. Ora, podemos, através do Teorema de Pitágoras, procurar determinar esta altura menor, e uma pergunta lógica seria, mas por que eu desejaria ter a altura menor? Ora, se você observar com um pouquinho de cuidado, vai ver que esse triângulo retângulo interno à pirâmide também poderá ser associado ao Teorema de Pitágoras. Mas para que nós possamos fazer isso, nós temos que ter a altura menor. E é por isso que estamos indo em busca dela. Bem, fazendo então o cálculo, note que deste triângulo retângulo que estamos reforçando aqui, suas medidas e também o seu destaque, nós, utilizando o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, e então nós vamos colocar aqui o primeiro cateto, que é h, ao quadrado, mais o outro cateto que vai ser associado a meio lado, que é esse que estamos sombreando agora. Então, se o lado do triângulo equilátero é A, meio lado é A sobre 2. Então, aqui nós vamos ter a altura ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado, que vai ser igual à hipotenusa desse triângulo achurado, que é A ao quadrado. Manipulando um pouco a expressão, vamos deixar já isolado h ao quadrado, que vai ser igual ao a ao quadrado, e este a sobre 2 ao quadrado vamos reescrever no segundo membro diminuindo, ou seja, menos a ao quadrado, como 2 está ao quadrado, vamos por 4 já. Bem, a ao quadrado é a ao quadrado sobre 1. Nós podemos calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, cujo resultado é o próprio número 4, e este 4 vamos dividir pelo 1, o resultado é 4, vezes a ao quadrado será 4a ao quadrado, menos 4 divide por 4 é 1, vezes a ao quadrado. Bem, h ao quadrado então vai ser igual a 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado vai ser a ao quadrado vezes 3, dividido por 4. Como nós queremos só a medida de h, vamos calcular a raiz quadrada de ambos os membros dessa igualdade. Nós vamos ter então a ao quadrado vezes 3 sobre 4 e a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade. Quando calculamos esta raiz quadrada, veja o que vai ocorrer.
h ao quadrado, simplificando-se a raiz com a potência 2, nos levará a h. Tudo igual a, separando agora no numerador a raiz através do produto aqui, e no denominador com o numerador também separaremos a raiz. Separando tudo, vamos ter raiz quadrada de a ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, tudo dividido pela raiz quadrada de 4. Com as simplificações realizadas, vamos obter raiz quadrada de a ao quadrado será simplesmente a. Raiz quadrada de 3 preservamos e a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Agora nós temos a altura que precisávamos para ir em busca da altura da pirâmide. Bem, observe que se destacarmos agora o triângulo retângulo que está na pirâmide, é isto aqui que vamos obter. Então, nós vamos ter a altura H maiúscula, que queremos descobrir. Nós temos a altura menor, que já foi recém-descoberta, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui nós vamos ter na base desse triângulo retângulo também, precisamente, meio lado da base. Ou seja, aqui nós vamos ter a aresta sobre 2. E outra vez podemos nos servir do teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado vai ser igual a o h minúsculo ao quadrado. Bem, h maiúsculo ao quadrado nós vamos descobrir, mais a sobre 2 ao quadrado é a ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Mas perceba que h ao quadrado nós já conhecemos. Ele é a ao quadrado vezes 3 quartos. Então, podemos substituir direto por essa expressão. 3 vezes a ao quadrado sobre 4. Isolando-se h ao quadrado, vamos reescrever a ao quadrado sobre 4 no segundo membro, diminuindo. Então, h ao quadrado vai ser igual a 3 vezes a ao quadrado sobre 4. E menos a ao quadrado sobre 4. Bom, simplificando mais um pouquinho que nós conseguirmos, vamos ter um h ao quadrado que vai ser igual a... Como o denominador é o mesmo no segundo membro para as duas parcelas, então escrevendo tudo sob um mesmo denominador 4, repetimos 3a ao quadrado, menos repetimos a ao quadrado. E, em seguida, h ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado menos 1 ao quadrado, resultará em 2 vezes a ao quadrado sobre 4. Dividindo-se numerador por 2 e denominador por 2, vamos ter um h ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado sobre 2. E se calcularmos a raiz quadrada aqui do h ao quadrado pela raiz quadrada de a ao quadrado sobre 2, nós vamos ter h que vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado sobre raiz quadrada de 2. Simplificando-se, vamos ter um h que vai ser igual a... E aqui nós vamos ter, então, a sobre raiz quadrada de 2. Antes de pensarmos em racionalizar, nós podemos preservar mais um pouquinho a expressão deste jeito. Afinal de contas, o que nós queremos é a aresta, e não necessariamente a altura h maiúscula. Bem, vamos voltar agora para o modelo inicial que destacamos, que é a do volume. Observem que o volume foi informado no texto da questão, e que o volume nós escrevemos como sendo 1/3 da área da base vezes a altura h. Agora, escrevendo com as informações novas que nós temos, 1/3 de a ao quadrado vezes h agora será substituído por a sobre raiz quadrada de 2. Então, aqui a sobre raiz quadrada de 2. Este aqui é o volume, em termos genéricos. Mas esse volume também, lembrem, é 36 raiz quadrada de 2. Bem, nós podemos, entre aspas, passar multiplicando essa raiz quadrada de 2 e passar multiplicando este 3 no segundo membro. E, ao mesmo tempo, fazer a ao quadrado vezes a, que é a ao cubo. E tudo igual a, primeiro 3 vezes 36.
Em seguida, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, a ao cubo vai ser igual a 3 vezes 36, vai ser 108. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, a ao cubo vai ser igual a 108 vezes, simplificando-se, a raiz com a potência vezes 2. Bem, vamos dar um destaque aqui para esta aresta. E nós vamos reescrevê-la agora, aqui num espaço um pouco mais amplo. Bem, a ao cubo, então, vai ser igual a... Percebam que 108 vezes 2 também pode ser reescrito como sendo 216. Como nós precisamos da aresta e não da aresta ao cubo, nós vamos calcular a raiz quadrada, raiz cúbica, do lado esquerdo e também do lado direito da igualdade. Simplificando-se, aqui, raiz cúbica com o 3 resultará na aresta. E nós temos também agora a raiz cúbica de 216. Se nós fatorarmos 216, vamos fazer isso então? Então, vamos lá. Nós temos 216, e é a raiz cúbica que queremos calcular. Bem, 216, sendo fatorado, nós podemos dividir por 2, resultará em 108. Dividimos por 2, vai ser 54. Dividimos por 2, o resultado é 27. Por 3, o resultado vai ser 9. Por 3, o resultado vai ser 13. Dividimos finalmente por 3 e o resultado vai ser 1. Vamos agrupar aqui estes números de um jeito que nos interesse. Então, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 3 é 6 novamente. Logo, a raiz cúbica de 216 é 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 ao cubo. Então, raiz cúbica de 6 ao cubo, ao ser simplificado, vai nos levar simplesmente a 6. Portanto, a ao cubo igual a 216 vai nos levar a um a que é igual a 6, que é o que nós queríamos. Vamos voltar para o cálculo principal, então, agora. Então, podemos agora escrever que a vale 6. Agora, a pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: qual é o valor da área total? Bem, a área total da pirâmide poderá ser representada por a área da base mais a área lateral. A área total, então, vai ser dada por... Como a base é dada por aresta vezes aresta, ou seja, um quadrado, nós vamos ter a aresta ao quadrado. E a área lateral, perceba que nós temos 1, 2, 3, 4 faces laterais, então é 4 vezes. E vai ser a área de um triângulo equilátero que nós vamos calcular, que é justamente a componente de uma dessas faces. Bem, a área do triângulo equilátero vai ser base A, vezes a altura h minúsculo, e sobre 2. Então, esta área total vai ser igual a ao quadrado, mais 4 dividido por 2 vai ser 2. A, e a altura h minúscula nós já conhecemos. Nós temos ela aqui já desenvolvida, e é esta aqui. A raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividimos 2 por 2, fazemos A vezes A. Então, a aresta total vai ser igual a... Na verdade, a área total vai ser igual a ao quadrado mais A vezes A ao quadrado, raiz quadrada de 3. E se colocarmos em evidência este A ao quadrado, nós vamos ter uma área total que vai ser igual a ao quadrado, que multiplica. Este A ao quadrado aparece uma vez, então aqui, entre aspas, sobra 1. Mais raiz quadrada de 3. Finalmente, veja que nós temos o valor da aresta e ela é 6. Então, a área total vai ser 6 ao quadrado, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 3. E, para concluir, a área total é 6 ao quadrado, 36, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 3. Como a unidade é centímetro, centímetros quadrados. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item A se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então.
Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se vocês conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fique à vontade para compartilhar. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!